Sejam bem-vindos ao canal Profecias e Transição Planetária. Eu sou Bruno Ferreira da Cruz e aqui nosso objetivo é te preparar para o mundo de regeneração através das análises proféticas. Esse é o nosso vídeo número 98. Peço apoio de todos na divulgação do nosso canal. Já deixa aí o like na base da confiança. Amigos e amigas, muita coisa interessante acontecendo no mundo. Primeiramente, quero convidar a todos que assistam nossos outros vídeos do canal. Temos vários vídeos muito interessantes de análises de profecias. E agora quero conversar com vocês sobre o Donald Trump, né? Que ele tem feito aí pelo mundo, os riscos que ele está correndo. Bom, eu não confio muito no Trump. Não gosto dele, não gosto da forma arrogante dele, mas tenho que admitir que ele tem feito alguns movimentos aí em prol da paz no mundo, né? Tomando a iniciativa para finalizar aquele conflito na Ucrânia. E eu vou falar para vocês que, nesse momento, eu temo pela vida dele, porque sabendo das profecias, é muito perigoso onde ele tem mexido, né? Os vesperos que ele tem mexido, ele praticamente não tem nada a perder, está no último mandato e, sendo assim, ele está indo com tudo para cima de algumas coisas bem interessantes que é para deixar de cabelo em pé. Bom, vou falar para vocês das semelhanças entre o que o Kennedy estava fazendo, o John Kennedy, e o que tem feito aí o Donald Trump, e o quão perigoso isso é aí para a vida dele, né? Sabendo da profecia de Parravitini, do homem orquestra, agora a gente começa a entender melhor os motivos do porquê a vida dele corre perigo, segundo tudo que vamos ver nesse vídeo. Primeiramente, quero mostrar para vocês algumas informações sobre o ex-presidente americano John Kennedy, aquele que foi executado na década de 60, supostamente por um lobo solitário. E a maioria dos americanos não acreditam nessa tese oficial, né? Tem muitas pontas soltas nesse caso. E ainda com mais de 60 anos passados daquilo que ocorreu lá, muitas coisas têm vindo à tona, né? Então, olha só, vou compartilhar a tela com vocês, vou mostrar algumas coisas bem interessantes e a gente vai conversando ao longo desse vídeo sobre o que tem feito Trump, né? E como a vida dele corre perigo. E ele já sofreu um atentado aí antes, né? E a gente vai dar uma olhada nisso agora. Como é um tema extremamente sensível, eu não vou poder adentrar nos detalhes sobre esse tema e vou fazer algumas colocações bem pontuais, né? Para o YouTube não derrubar aí nosso canal. Mas olha só esse recorte que separei aqui para vocês. Novos documentos de JFK revelam que o monitor da CIA a execução aí era o espião judeu Ruben Ilfron, imigrante judeu da Lituânia, que mais tarde viveu em Jerusalém, examinou correspondências do assassinato do presidente dos Estados Unidos antes do assassinato. Mostram arquivos recentes divulgados, né? Então, esse cara aqui é o Lee Oswald, aquele que teria feito disparo aí contra o JFK. A história oficial é de que esse cara teria feito aí os dois disparos contra o ex-presidente americano. Só que aí é que tá, tem muitas pontas soltas.
e uma delas é esse ex-agente da CIA, Ruben Efron, que estava monitorando o, o Lee Oswald e a CIA, 17 meses antes, já monitorava esse, esse americano aí que fez parte aí do exército, né? E, e era um excelente atirador, enfim. Muito provavelmente ele foi colocado aí como um bode expiatório, né? Aqui está mais uma informação importante, né? Sim, o diretor da CIA fez parte do encobrimento da execução de JFK, o John McClure. Eu pedi para a inteligência artificial resumir o artigo para o nosso vídeo não ficar muito longo. Mas o que diz esse artigo, né? O artigo, sim, o diretor da CIA participou do encobrimento da execução de JFK, provavelmente aborda revelações recentes ou análises históricas que vinculam o então diretor da CIA, John McCone, a esforços para ocultar informações relacionadas à execução de JFK, em 1963. Segundo teorias e investigações anteriores, a CIA teria suprimido detalhes sobre Lee Harvey Oswald, como possível contatos dele com o serviço de inteligência ou agentes estrangeiros antes do atentado, né? Porque a CIA já monitorava o cara 17 meses antes. Então, por que que teria deixado esse cara solto, né? Sabendo que ele poderia ser perigoso? Então, eles ocultaram várias informações, como ligações de Oswald com Cuba e o RSS, mas também é, com Israel, né? E o JFK, ele fez muitos inimigos, ele mexeu em muitos vesperos ali no Deep State americano. Alguns de vocês devem saber do discurso histórico que ele fez, denunciando essas organizações ocultas, né? Essas sociedades secretas ali dentro. Então ele fez muitos inimigos e ele começou a mexer os pauzinhos e até demitiu um ex-diretor da CIA. Existe muita especulação, muita coisa suja por trás dessa história, incluindo o vice-presidente, né, que assumiu aí depois que JFK foi executado, né? Então, esse cara, o Lee Oswald, ele foi executado depois por Jack Ruby, que teria ligação como uma espécie de máfia sionista dentro dos Estados Unidos. Então é uma história muito cabulosa. Antes, o JFK ele tinha criado problemas com os preparativos de Israel de adquirir aí sua bomba nuclear, né? Então ele mandou os agentes, queria monitorar tudo de perto, porque ele temia que se Israel conseguisse a bomba nuclear, outros países da região também ia querer, e aí iria ter uma escalada bélica ali naquela região, e os Estados Unidos tinham medo disso, né? Então o JFK, né, preocupado com o programa nuclear de Israel, como disse, ele criou muitos problemas lá para os israelenses, e uma das teorias é que o Mossad teria participação nesse atentado aí contra JFK. E a ligação disso com Trump, né? Por que que eu estou trazendo essa história para vocês? Porque o Trump ele está mexendo em vesperos ali do Deep State, do Pentágono, e ele pode estar fazendo inimigos ali dentro, né? Assim como JFK, e que inclusive o Trump está se esforçando para liberar
documentos relacionados a isso. Não sei se vai liberar tudo, não sei se vai ser permitido, não sei se eles já destruíram a maioria dos documentos, das provas aí que poderia incriminar essas agências do governo americano, né? Provavelmente já não deve ter mais muita coisa relacionada a isso. Então, aqui está mais um recorte como os israelitas enganaram JFK sobre a sua decisão de se tornar nuclear, né? Documentos recentes desclassificados revelam como os resmungos aí de David Ben-Gurion, que foi o ex-primeiro-ministro lá de Israel, e um passeio turístico fraudulento ajudaram autoridades israelenses a enganar Washington sobre o real propósito do reator de Mona, né? Então, meus amigos, é, isso, além de outras questões, né, como, por exemplo, a tentativa do JFK de acabar com o conflito ali no Vietnã. Não, ele era contra o envio de tropas para o Vietnã, né, que acabou acontecendo de maneira mais efetiva após a sua morte, né, antes da morte de JFK. Os Estados Unidos tinham em torno de uns 15 mil especialistas no Vietnã. Então, após isso, que a coisa degringolou de vez. Outra coisa interessante que ele fez foi o diálogo com a União Soviética. Ele mantinha um diálogo constante ali durante aquele período da Guerra Fria com se não me engano, o Nikita Khrushchev, para desescalar toda aquela tensão, né? O JFK mandou ali invadir Cuba, teve a crise dos mísseis, que graças à intervenção aí dele, né, do JFK, não se tornou muito pior, né? Então, os acordos de retirada de mísseis nucleares da Turquia, muito se fala dessa questão de que o JFK ele, ele meio que abaixava a poeira, contrariando o gosto ali do Pentágono, da CIA, e porque tudo que eles não queriam é que os Estados Unidos demonstrasse fraqueza, né? Então, muito se fala que JFK demonstrava algumas fraquezas e isso também pode ter causado a eliminação dele, né? E Trump agora parece fazer o mesmo, propondo conversas aí com a Rússia e com a China, né? E isso provavelmente desagrada muito a, a ala mais belicosa ali dos Estados Unidos. Então, meus amigos, além disso, tem também a execução aí do irmão de John Kennedy, que estava indo bem nas preliminares das eleições americanas e também foi executada, né, supostamente por um lobo solitário. E seria coincidência demais, seria algo assim impensável, né, meus amigos? Eu não acredito nas versões oficiais de que teria sido ali um palestino descontente aí com as falas de apoio a Israel, né? Assim como na questão do JFK, tem teorias de que teria um segundo atirador, né? Ele foi executado aí pelas costas, o irmão de John Kennedy, e supostamente teria uma mulher ali também envolvida, embora a versão oficial diz aí que foi realmente um único cara que estava descontente aí com as falas dele, né, de apoio a Israel. O, o suposto criminoso aí, o imigrante palestino, estaria preso até hoje, né? E
Esse cara aqui, ele foi o responsável aí por executar o Lee Oswald, Jack Ruby, que as versões oficiais falam que ele era ligado ao Partido Democrata e também era um mafioso. É muito conveniente de que talvez aí a principal peça desse quebra-cabeça venha ter sido executada, né? Porque imagino uma queima de arquivo, porque ele poderia revelar muita coisa com relação a isso, né? Então, esse cara também tem ligação aí com Israel, né? A, a máfia israelense ali dentro dos Estados Unidos. Sionista também. E aí, meus amigos, a gente chega na questão do Trump, né? Trump está mexendo de maneira bem ostensiva, está atuando de maneira bem eficaz para, de fato, acabar com o conflito. Ele vai se reunir com Putin, já é oficial, e agora os europeus estão tentando correr atrás aí para poder fazer parte desse acordo de paz. Vamos dar uma olhada aqui na reportagem. Do presidente dos Estados Unidos sobre a guerra na Ucrânia. Ele disse que, numa conversa por telefone com Vladimir Putin, o presidente russo, teria aceitado iniciar negociações para encerrar a guerra. Mas como o conflito começou depois que a Rússia invadiu o território da Ucrânia, o fato de nenhum ucraniano ter participado da tal conversa provocou reações indignadas na Europa. E o presidente da Ucrânia protestou com veemência. Volodymyr Zelensky se sentiu escanteado. Como país soberano, nós simplesmente não vamos aceitar qualquer acordo que não nos inclua, disse Zelensky. Ele falou que espera que os países europeus também participem das negociações, porque afinal a Ucrânia faz parte da Europa. E afirmou que Putin quer fazer de tudo para a conversa ficar entre Moscou e Washington. O governo russo anunciou preparativos para um encontro entre Putin e Trump. Depois, o porta-voz do Kremlin afirmou que é claro que, de uma forma ou de outra, a Ucrânia vai participar das negociações. No meio dessa história toda, a Europa foi pega de surpresa. O que esperar nesse momento da histórica relação entre Estados Unidos e europeus? Acabou a amizade? Apoio americano na Primeira Guerra Mundial. Depois, na luta contra os nazistas durante a Segunda Guerra e na reconstrução do continente. Criação da Aliança Militar do Ocidente, a OTAN, reunificação da Alemanha. Europeus e americanos juntos viveram momentos importantes. Da parceria histórica para agora uma espécie de se vira aí, Europa, que essa guerra é sua. Hoje, o secretário de Defesa dos Estados Unidos disse que a responsabilidade por parar a máquina de guerra de Putin é dos europeus. Mas também falou que o chefe dele, Trump, é o melhor negociador do planeta e pode acabar com o conflito. Uma questão central dessa crise é o enfraquecimento rápido da OTAN. Ontem, Trump passou por cima dos aliados da Aliança Militar, grupo do qual os próprios Estados Unidos fazem parte. O governo dele descartou a entrada da Ucrânia na OTAN, o que ainda estava em discussão e podia servir de barganha nas negociações. Tem ainda o atropelo do direito internacional, quando as autoridades americanas admitem publicamente a possibilidade de a Ucrânia abrir mão de parte do próprio território. Ministros da defesa dos países da OTAN reunidos na Bélgica criticaram Donald Trump. O ministro alemão disse que é lamentável que o presidente americano tenha feito concessões a Putin antes mesmo de as negociações começarem. Já o ministro francês alertou que uma paz que enfraqueça a Ucrânia pode ampliar o conflito. A chefe da diplomacia da União Europeia foi enfática. Qualquer acordo feito pelas costas da Europa não vai funcionar. Um arranjo às pressas será um acordo sujo, ela disse. Presente nesse encontro, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, rebateu as críticas. Disse que um acordo de paz vai envolver uma nova demarcação de território que nenhum lado quer. Também afirmou que a Europa precisa gastar mais com a própria defesa e assumir a responsabilidade pela segurança do continente. Não se enganem. Então, meus amigos, olha só. Desde o começo lá de 2014, o
Trump sempre deixou claro que não seria admitido a Ucrânia entrar para a OTAN, porque a Rússia ela tem laços históricos com a Ucrânia. Ela fazia parte do território russo, né? Tem muitos cidadãos russos lá, enfim, e meio que instigaram a Ucrânia para que batesse ali na mesa e afirmasse que eles tinham direito de entrar para a OTAN. Eu acompanhei essa história toda, eu acompanhei desde o começo, né, de perto isso tudo. Então, começou aquela guerra civil, aquele golpe que foi apoiado pelos europeus, né, sabendo dos riscos, aquela vitória nula teve lá na Ucrânia, né, mostrando que havia financiamento naquele golpe, todo aquele contexto das revoluções árabes, das primaveras árabes, né, a queda de um monte de ditador, enfim. Isso tudo, a Ucrânia estava nesse contexto, né, das revoluções coloridas. E claro que isso não iria ficar barato, né? Então, foram mais de 4 anos, né? Muito tempo de negociação, teve acordos que foram quebrados ali, inclusive com a ajuda da Alemanha, né? Acordos que foram firmados e, enfim, os Estados Unidos têm culpa nisso. Aí agora eles estão querendo tirar aí o corpo fora, falando que a culpa é toda da Europa. O maior prejudicado nisso tudo foi a Europa, né? Porque está comprando energia mais caro, perdeu a acesso aí a fontes de energias baratas que vinham da Rússia e a Europa está indo à bancarrota, né, meus amigos? E agora, com a chegada de Trump, isso tudo se agrava ainda mais e faz lembrar a profecia de Parravicini, em que os Estados Unidos e a Europa iriam ficar rachados, né, com a Rússia caindo sobre os Estados Unidos. Então, ao meu ver, Trump, essa jogada de Trump, para mim, é arriscada, é muito arriscada, mas pode ser genial. Eu vou falar depois por quê. Vamos dar mais uma olhada aqui. O presidente Trump não permitirá que ninguém transforme o tio Sam em tio otário. Ontem, Hegseth disse que o foco dos Estados Unidos não vai ser mais a Europa, e sim a China. O professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, Oliver Stunkel, vê mudanças importantes na posição histórica dos americanos. Esse grande consenso em Washington pós-Segunda Guerra Mundial de que os Estados Unidos precisa estar presente na Europa para garantir a paz na Europa e evitar um novo conflito. Isso sempre foi o consenso que guiou as relações internacionais dos Estados Unidos. Certamente as lideranças europeias precisam repensar a inserção da Europa no cenário global. Depois de toda a repercussão negativa dessa quinta-feira, Donald Trump diz que a Ucrânia vai sim ter lugar à mesa em qualquer negociação de paz. Então, meus amigos, olha só. Trump diz que pode se reunir com China e Rússia sobre gastos com defesa. O presidente dos Estados Unidos disse que países podem cortá-los pela metade. Ele também não descartou viagem à China. Eu vou mostrar para vocês lá embaixo. Ele disse o seguinte: quando as coisas se acalmarem, o que espero que aconteça em um futuro não muito distante, a reunião que quero ter primeiro é uma reunião com a China e uma reunião com a Rússia sobre desacelerar para reduzir armas nucleares em particular, ressaltou. E também não ter que gastar o tipo de dinheiro que todos nós estamos gastando em armas militares em geral, pontuou. Trump sugeriu que essas conversas poderiam ocorrer tanto individualmente quanto na forma de uma reunião trilateral com a Rússia e China. Questionado se viajaria para a China para essa reunião, o presidente afirmou que não importava para ele onde ela acontecesse. Eu digo isso para Putin e para o presidente Xi. Eu digo a todos, nunca me incomodou, sabe? Estou disposto a dizer,
eu vou primeiro. E o resultado final que conta. Então não faz diferença, concluiu. Então, eu acho, ao meu ver, que é uma estratégia muito bem pensada, porque a produção de armas da China e da Rússia é praticamente imbatível, porque é muito mais barato produzir nesses países, né? A Rússia mostrou isso durante todo o conflito aí com a Ucrânia, com produção aí de bombas muito superior à produção europeia e americana. A China vem mostrando isso, lançando navios de guerra aos montes, né? Então, se ele não pode competir belicamente, né, contra esses dois países, então um acordo para desacelerar a produção dessas armas eu acho muito inteligente, né? E enquanto isso ele reúne aí esforços para economia interna e ao mesmo tempo que ele vai fazer com que a Europa compre mais armas dos americanos, porque ele já falou, não cabe mais aos Estados Unidos ficar defendendo a Europa. A Europa tem que se defender por si própria, né? Gastar mais com armas, né? Então, olha que jogada inteligente do governo Trump. Então, tem muita coisa acontecendo. Talvez ele também esteja criando alguns inimigos internos aí, principalmente no Deep State, dentro do Pentágono aí, do aparato militar ali no, no governo americano, assim como fez Kennedy, por isso que eu acho perigoso, uma estratégia inteligente, mas também perigosa, porque a gente sabe das profecias, e falando em profecia, quero compartilhar com vocês. Essa daqui, meus amigos, diz o seguinte, isso aqui vocês já conhecem, né? Europa chama a América e vai cair. A Rússia cairá sobre ela. E ela sofrerá terríveis discrepâncias. Não confundir com o término americano. A Argentina sentirá seu corpo quebrado, né? O que chama atenção aqui é esse coração dividido com A de América e E de Europa, né? E aqui a gente tem um Z bem discreto, um dos símbolos aí dessa ofensiva que a Rússia fez na Ucrânia, né? E diz que a América sofrerá terríveis discrepâncias. Essa palavra discrepâncias a gente pode também traduzir como divisão, né? Os Estados Unidos está dividido entre essa política anterior, uma política imperialista, expansionista, e essa nova política que faz com que os Estados Unidos se volte mais para dentro, né, dos problemas internos americanos, problema com migração, problema com a economia interna, com inflação, enfim. E fala também sobre a América clamando pela ajuda da sobre a Europa clamando pela ajuda americana, que não acontece, né? Com a Rússia e uma seta aqui apontando para a Rússia, justamente dividindo a América e a Europa. Essa profecia de Parravati está se cumprindo nesse momento, né? A gente não sabe se realmente esse conflito vai acabar ou vai piorar, porque esse conflito ucraniano, porque os europeus estão querendo esticar a corda, estão querendo mandar tropas aí para a Ucrânia para supostamente garantir a paz, né? A gente não sabe ao certo se é esse mesmo o interesse deles. Lembrando que essa profecia é de 1959 ou 1939. É muito interessante, meus amigos. Está acontecendo diante dos nossos olhos, né? Essa profecia, ela diz o seguinte, olha só. Raças que se odeiam vão se unir. A terra será tomada em guerra. Índia, China, Japão, Rússia. A África dará um exemplo ao mundo.
A América será testemunha, ajuda paliativa e luz. A América do Norte será vilipendiada, ou seja, humilhada. Mas o mundo, na hora da angústia, clamará por ela. Mas ela já terá sofrido e não será. Então, fala de uma união de povos, né? E esses conflitos que tomarão o mundo. A gente não sabe ao certo se essa profecia fala da Segunda Guerra Mundial ou se de um conflito no futuro, mas quando ele diz que a América do Norte será vilipendiada ou será humilhada, isso não aconteceu durante a Segunda Guerra. Então, é plausível que se vier um outro conflito mundial, que isso aconteça, que a América do Norte seja aí vilipendiada. E o que chama atenção é que Parravicini coloca esses riscos aqui como se fosse um terremoto, né? Como se fosse aí um tremor de terra. E fala que a América vai sofrer, né? Então a gente sabe que, vou mudar a câmera aqui, esse vídeo já ficou longo demais. A gente sabe que o Brandon Biggs, aquele profeta americano, previu um grande terremoto lá, né, por lá pelos Estados Unidos, durante esse governo Trump. Também crises financeiras. Trump ele está tomando medidas arriscadas, medidas aí de taxação, não é? Você por um lado pode fortalecer a economia interna americana, por outro lado pode gerar inflação e grandes problemas aí para o povo americano, né? Então, meus amigos, tem muita coisa acontecendo. É inviável falar sobre tudo que está acontecendo. Eu vou tentar gravar outros vídeos aí durante a semana. Para mim é muito difícil porque eu tenho um outro trabalho, né? E não dá para mim gravar vídeo toda hora, né? Quem sabe aí no futuro próximo. Mas vamos ficar atento, vamos acompanhar, porque fora essa questão geopolítica, tem a questão climática. No Rio de Janeiro está um calor insuportável, que a gente nunca viu um calor desses por aqui. Então, tem terremotos acontecendo, enfim, muita coisa. Ao longo da semana, talvez na sexta-feira, faça um vídeo aí sobre as questões proféticas, né? No mais é isso. Ajude esse conteúdo a chegar a outras pessoas. Curta, compartilhe. Inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado aos apoiadores do canal. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau, tchau!